Estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço os milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E se pedir, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indica o canal a um amigo ou amiga. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós postamos a última entrevista com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, célebre, quando apresou o maior carregamento ilegal, clandestino, de extração de madeira da Amazônia, da história, e em vez de ser parabenizado, foi punido e transferido para Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, né? E estamos postando amanhã, logo cedo, com o Bernardo Api. Bernardo Api é um economista muito importante, muito conhecido, né? E faz uma análise muito interessante sobre a questão tributária no Brasil. Uma discussão, claro, um pouco mais restrita, mas todos eles expõem de forma muito clara. Eu tenho certeza, vocês assim, vocês vão entender as principais questões que o Api apresenta durante o nosso bate-papo, durante a nossa conversa. E temos várias entrevistas marcadas até a semana que vem e algumas entrevistas bombásticas. Aguardem, bomba, como faria Ibrahim Suede. Lembro também que nós temos o clube, né? O clube de membros é um conteúdo exclusivo que a gente produz e vai alimentando no canal. É só clicar ali, você tem duas formas de participar, é muito simples. É uma forma de participar, de conhecer esse material exclusivo, quer dizer, somente para os membros do clube, e de apoiar o jornalismo independente também nesse momento tão complexo que nós vivemos, jornalismo que busca apresentar corretamente as notícias, analisar, apontar tendência e defender intransigentemente a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, como disse lá o doutor Ulisses. Portanto, também é uma forma de apoio a esse tipo de jornalismo, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br, tem todas as informações dos 3 cursos que oferecemos. História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. Estava lendo todo o noticiário, acompanhando um pouco a sabatina realizada hoje, mais ou menos esperada, né, do terrivelmente evangélico, né? E é interessante, quando você assiste tudo aquilo do André Mendonça, eu fiquei vendo todo o noticiário hoje também. Olha, não é por nada não, mas tudo que eu falei nos últimos dias, tudo bateu. Se você olhar o noticiário hoje, e amanhã também vocês vão encontrar tudo isso, é exatamente o que eu tinha dito que ia ocorrer. Exatamente. Ou seja, a associação absolutamente antirrepublicana e inconstitucional entre religião e Estado, entre a esfera privada com a esfera pública, né? Fazendo com que nós, desse jeito, estamos caminhando para logo sermos uma república teocrática. Isso é gravíssimo, mas muito grave. Eu vou dar primeiro as notícias, depois falar um pouco sobre a questão da sabatina, né? E o interessante, muita coisa que eu tenho aqui, bem, eu estou citando a Folha de São Paulo, só para vocês terem um dado. Malafaia diz que apoiadores de Alcolumbre são perrapados, que obedecem ao chefe. Por quê? Porque durante o dia tinha saído notícias, né, de que o Malafaia estava pressionando, né, o eleitorado do Amapá para não votar mais no Davi Alcolumbre, porque ele estaria, de acordo com o Malafaia, segundo os jornais, né, isso estava da Mônica Berco, Folha de São Paulo, e ele estava, portanto, dizendo que era para o eleitorado, diz ele, 40% do Amapá, isso tudo nas contas do Malafaia, para não votar mais no Davi Alcolumbre, e fazia uma série de considerações muito baixas. Foi respondido por um deputado de lá que saiu em defesa do Davi Alcolumbre e disse que o Malafaia, de acordo com esse deputado evangélico, segundo a matéria, que disse que o Malafaia não conhecia a realidade do Amapá e cobrava também para ir lá fazer as suas pregações religiosas. Aí o Malafaia ficou muito furioso, fazendo aquele gênero que nós mais ou menos já conhecemos. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é exatamente o que nós tínhamos conversado aqui durante os últimos dias. Bateu em cima. E eu sempre também quis deixar claro para vocês
que essa relação com os evangélicos nociva, o Estado Democrático Grego nociva, porque não é no sentido de perseguição religiosa, em hipótese nenhuma, registre-se, mas é do controle do eleitorado, de uma parte do eleitorado, pelo suposto líder religioso, que faria um câmbio, uma troca, lembrando muito o coronelismo em chá de voto do Vitor Nunes Leal, que eu citei ontem, né? Ou seja, que você tem agora o coronel e tem o voto de cabresto, só que agora o coronel está no meio urbano, né? E o voto de cabresto não é mais aquele camponês, aquele lavrador abandonado em áreas distantes, que ia votar nem sabendo em que, agora era diferente, era aquele cidadão crente do rebanho de um pastor de uma determinada denominação religiosa. E eu disse para vocês que isso transcendia partidos políticos, né? Eu não vou falar em termos ideológicos, eu sempre disse que os partidos no Brasil não têm ideologia, que isso transcendia, e a todas as correntes nos momentos eleitorais, e dei exemplos, né? Vários deles, iam lá beijar a mão dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, das diversas denominações evangélicas. E insisto, isso não é qualquer desqualificação da denominação religiosa. Nós estamos falando em lideranças político-religiosas que usam do seu papel de liderança como instrumento de negociação de voto, violando um princípio constitucional básico, que é a liberdade do cidadão de escolher o seu representante. Isso é muito sério, isso é muito, mas muito, muito grave, e tem de haver uma ação por parte das autoridades constituídas, e ninguém, para variar, fala nada. E por quê? Porque isso transcende os partidos. Citando o antagonista, Lula prometeu evangélicos não trabalhar contra a indicação de Mendonça, o André Mendonça, que agora está com cabelo, fez implante, daqui a pouco vai estar com um rabo de cavalo, né? E aí? Né? E aí? O Lula também. E para você que nos acompanha, é novidade? Não. Eu tinha dito isso lá atrás, né? Lembra quando eu dei o exemplo do governo Dilma e o templo, o suposto templo do Salomão? Suposto templo, que ninguém sabe, que lá era tudo, era uma chanchada da Atlântida, né? Grande Hotel, o Oscarito, nem Sansão nem Dalila, aquilo é uma piada, tudo aquilo. Em termos religiosos, certo, você vai discutir religião, tem grandes teóricos aqui, teólogos belíssimos, o Hans Kung, eu estou vendo aqui, um alemão grande, né? Nós somos, isso aí não dá para levar a sério, né? Para tudo aquilo, né? E a construção que teve problemas com a prefeitura, até hoje dizem que tem sérios problemas que envolvem a liberação da prefeitura, da gestão Kassab, outro partido, o PSD, de forma muito estranha, tem aí a presença da Dilma que lá estava lá o Alckmin, estava todo mundo, todos os partidos políticos, todos agem da mesma forma, ou seja, eles legitimam algo ilegítimo, que viola a Carta de 88, a Constituição Cidadã. Então, quando diz Lula prometeu evangélicos não trabalhar contra a indicação de Mendonça, para nós isso é absolutamente tranquilo, nós já sabemos disso. Quem acompanha o meu canal já estava na frente, não é verdade? Vamos lá. Aí, olhando tudo isso, passando aqui pelo noticiário, aí fui dar uma olhada, agora estou citando o Globo, né? E citando a Malu Gaspar. Malu Gaspar apresentou logo cedinho, né? Na véspera da sabatina no Senado, Mendonça ganhou oração no Monte Roraima. Jantar de Bolsonaro e choro de Michele. O jantar oferecido ontem por Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, Palácio da Alvorada é um prédio público, que é a residência do presidente da República, né? Num estado laico. Continua. Para seu candidato, ele deu um jantar para o seu candidato André Mendonça e transformou o jantar numa demonstração de força das lideranças evangélicas, de acordo com Malu Gaspar. O evento era para ter 40 convidados, mas acabou reunindo 10 ministros e mais 100 parlamentares. Virou uma boca livre, né? Isso sou eu dizendo. Boa parte dos religiosos presentes passaram o dia percorrendo os gabinetes, em defesa, procurando senadores, sentando com agilos para defender, apoiando o André Mendonça, que acabou sendo aprovado na sabatina, mas eu já vou na sabatina da CCJ, daqui a pouco falo nisso. O Bolsonaro discursou com aquelas suas limitações já bastante conhecidas e dizendo como que ele estava empenhado na aprovação do Mendonça, pensando nas eleições, ele, né, de 22, evidentemente. Tinha lá vários ministros, ninguém trabalha para isso, eles estão todos lá.
tinha os ministros evangélicos, tudo gente de Deus, né? A Damares, Onyx Lorenzoni, o Fábio Faria, Milton Ribeiro, a gente conhece a prática deles administrativa, né? Na sua vez, falaram, o Bolsonaro agradeceu, disse que todos esses meses fizeram ele amadurecer, e acho que por isso que o cabelo cresceu, acho que ele amadureceu, né? E o cabelo cresceu, porque amadureceu no quê, concretamente? Não sabemos. Mas aí ele disse que horas antes ele teve no gabinete de um senador Messias com C, tem Cássio com K, esse é o Messias com C, Messias de Jesus, Republicanos, Roraima, onde ele recebeu uma chamada de vídeo de pastores que oravam por sua sabatina no alto do Monte Roraima. E diz agora o futuro ministro do STF, quando eu vejo gente indo ao Monte Roraima orar pela minha sabatina, eu percebo que isso se transformou numa comoção nacional. Olha o delírio, uma comoção nacional. Quer dizer, você tem uns pastores, foram no Monte Roraima, oraram lá, 10 pastores, virou numa comoção nacional. Algo que é algo da autoridade do presidente da República, de acordo com a Constituição, virou uma guerra religiosa. Virou uma guerra religiosa. Continua a matéria. Ao final, Michele Bolsonaro, que havia chegado de surpresa no meio do jantar, a Michele, aquela do Queiroz, a Michele, abraçou Mendonça chorando emocionada. Aí aparece também uma outra imagem, todo mundo orando lá no Palácio da Alvorada, né? Eles estão em clima de vitória, cantaram o hino Grandioso És Tu, no piano do Alvorada, de acordo com a mesma matéria de Malu Gaspar. Aí depois há uma série de falas tal, e depois fala lá que nessa quarta-feira ainda tem um show da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, com uma canteira gospel, etc, etc, etc. Tudo que eu falei se realizando, tudo, exatamente tudo. E a matéria do Estadão, peso do voto evangélico é trunfo de pastores no lobby por André Mendonça. Repetindo, olha como eu acertei. Peso do voto evangélico é trunfo de pastores no lobby por André Mendonça. Estadão, isso está no Estadão. Então, vem o seguinte, ex-ministro da Justiça, teria o Felipe Frazão, que assina, né? E estava falando sobre a avaliação lá, a sabatina, perdão, no CCJ do André Mendonça. Aí ele cita o seguinte, abre aspas, ele está citando o Malafaia. Adivinhação para nós é coisa do capeta, mas sei que ele vai vencer. Olha o delírio, olha o delírio. A adivinhação para nós é coisa do capeta, mas sei que ele vai vencer. Qual senador, que é voto majoritário, quer contrariar 30% da população? Continua Malafaia. Estamos antenados na rede social. Quem vai votar contra? Notaram a ameaça? Ou notaram a ameaça? Né? Notaram a ameaça? Isso está mais claro do que isso, só à luz do sol do meio-dia, não é verdade? Tudo exatamente como eu falei. Agora, o Malafaia, como é conhecido, ele chegou e fez essa tuitada, e agora estou outra vez aqui na Mônica Berg, uma forma agressiva que ele disse, porque um deputado lá de origem, de matriz, evangélico, de denominação religiosa, diz o seguinte, Silas Malafaia, você acha mesmo que o nosso povo vai trocar Davi Alcolumbre, que transformou a Amapá no estado que mais recebeu recursos federais, pelo senhor que não abriu mão nem de cobrar cachês de suas pregações, enquanto Vossa Senhoria tuita, Davi Alcolumbre trabalha? Bem, claro que é um aliado do Davi Alcolumbre, mas como eles são do mesmo time evangélico, né? Não o Alcolumbre que é judeu, como é sabido, então ele está dizendo esse senhor que o Malafaia cobra muito caro para ir falar tal. Aí o Malafaia respondeu daquela forma, né? Batendo da medalhinha para cima, de uma forma muito cristã, resolveu atacar o parlamentar de origem evangélico e disse coisas de uma agressividade, disse o seguinte, quem é esse deputado aí? Ele está na Lua? E a eleição dele? Eu vou denunciar ele lá no Amapá. Eu vou denunciar para evangélicos não votarem no mentiroso, inescrupuloso que se diz evangélico, que faz uma acusação leviana contra mim. Olha a linguagem que ele usa. E diz o seguinte, os apoiadores desse deputado são pé rapados.
né, que estão querendo agradar o chefe. Perrapado no sentido, só explicando aos mais novos, nem todos sabem dessa expressão que é bastante antiga, é pobre, pobre, miserável, gente com muita dificuldade de sobrevivência, né? Então, você vê a linguagem do Malafaia, e ele dizendo que ele tem o controle do voto e ameaçando a todos que quiserem votar com a sua própria consciência, ele ia perseguir. E aí responde, inclusive, esse deputado que é pastor, diz o seguinte: sou pastor há 40 anos, desafio qual é a igreja, qual é o lugar em que eu cobrei para pregar. Não, desculpe, vou desafiar ele a provar que eu cobrei de alguma igreja. Isso é o Malafaia. E o pastor lá de Roraima, deputado, tal, diz o seguinte: e lamento tal postura vinda principalmente de quem se diz um homem de Deus e seguidor de Cristo, mas contra o ódio de Malafaia eu ofereço outra face, o amor. Bem, aí começou, então, e chamou o pessoal de pastorzinho, né? De pastorzinho e desprezando lá o deputado e ameaçando, e falando pé rapado, que ele não tem nada, é pobre, miserável, na linguagem do Malafaia, entende? Então, vocês estão percebendo, ao contrário do que diz o André Mendonça, não teve uma comoção nacional, comoção nenhuma, que comoção? Teve uma guerra religiosa, e isso daqui é muito perigoso, eu cantei a bola para vocês. Então, você tem uma disputa de diversas correntes e transformou um ato republicano numa guerra religiosa. E o André Mendonça, que vai ser, ele passou pela CCJ hoje com relativa facilidade, era mais ou menos esperado que ele tivesse esse número de votos, e tudo indica, não sei, mas ele passou de 18 a 9, tudo indica, eu imagino, que ele deva ser aprovado pelo plenário. É a tendência, não com o número de votos que os que estão fazendo o lobby evangélico imaginam do plenário, que vão ter, mas ele deve alcançar os 41 votos. A tendência, ao menos, é esse, e os senadores estão imprensados, né, pela coação, uma verdadeira coação antirrepublicana e inconstitucional de aprovar a qualquer preço o André Mendonça. E hoje, o André Mendonça, na sabatina, como sempre de nível muito baixo as sabatinas, né, ele assumiu todas as bandeiras possíveis, falou tudo que perguntava, ele era a favor. E ele se contradizia. Por exemplo, ele disse que o restabelecimento da democracia no Brasil não teve nenhuma sangue, não teve conflitos, tal. Aí o pessoal ficou revoltado, né? Aí chegaram e falaram para ele: pera um pouquinho, não foi isso. Não... Ele disse que não tinha custado vidas, né? E aí ele disse que lamento, ele não tinha sido bem entendido, que não foi isso, aquilo. Então, quando ele falava algo que não pegava bem, ele voltava atrás e dizia que não tinha dito aquilo, que não foi devidamente compreendido. E o resto, ele falava tudo que os senadores queriam ouvir. Portanto, ele não tinha nenhum... E todas as questões colocadas, no fundo, não tinham a ver com a função de ministro do STF. Muitas das questões. Aí começou todo aquele beijamão, que dá a impressão até, você fica pensando assim, mas será que o indagador, o senador, tem receio com o indagado, o que está sendo sabatinado, que o ministro um dia vai jogar alguma coisa dele e vai se lembrar de uma pergunta que o ministro, então candidato, não gostou, e isso pode prejudicá-lo num julgamento futuro? Isso é um absurdo, claro, mas eu estou só dizendo, a impressão que dá é que o senador pensa isso, que evidentemente é um absurdo, mas isso fica, e você fica assistindo, eu fiquei assistindo isso daquilo. Ninguém chegou, fez um questionamento duro, jurídico sobre ele. Não precisava necessariamente ser um operador do direito, alguma confirmação no direito. Podia ser parlamentares ali que eles têm assessoria, e excelente assessoria do Senado Federal, mas para indagar duramente o senhor André Mendonça, isso não ocorreu. Quer dizer, toda a pressão feita pelos grupos evangélicos deu certo, orando, fazendo orações, cantando, tudo aquilo que nós assistimos. Que eu, quando vi tudo isso de manhã, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Quando eu fui ver a sabatina, que durou 8 horas, eu falei, meu Deus do céu, isso é verdade, tudo que eu estou assistindo. E aí reforça exatamente o que eu tinha dito, e a tendência é que o plenário, porque agora tem a questão dos precatórios, né? Que o plenário tudo indica que vá aprovar, é o cenário que é dado, né? E vai alguém para o Supremo Tribunal Federal que não tem uma formação jurídica para tal. Porque são 3, para ser ministro do Supremo, você tem que ter mais que 35 anos, menos que 65, evidente.
Como é que determina? Isso depois, a posteriori, foi feita essa mudança. 2, precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O senhor Mendonça não tem um notável saber jurídico, né? Agora, não é o primeiro. O Cássio tem, que lá está, também não. Também não, mas o Cássio não colou nessa questão do terrivelmente evangélico. Eles fizeram uma outra articulação e o Cássio, diz o Bolsonaro, isso é grave, disse que o Cássio era o 10% dele dentro do STF. 10% do STF era dele, ou seja, o Cássio era ministro dele, não do Supremo Tribunal Federal. Isso é gravíssimo. Mas passou também sem grandes... Alguém falou uma coisa e ali outra coisa, passou. Sobre o André Mendonça, ele tinha dito, né, e o André Mendonça tentou voltar atrás na sabatina, dizer, não, na vida privada, é Bíblia, no Supremo, Constituição, mas isso é o óbvio ululante. Por quê? Porque ele disse que toda semana ele ia tomar um café da manhã com o André Mendonça para fazer uma espécie de inquirição de o que ele está fazendo no Supremo, se ele está trabalhando bem, em suma, ia tomar conhecimento de assuntos sigilosos e decisões de um ministro da Suprema Corte Brasileira. Isso é um absurdo. Foi negado depois para o André Mendonça tal questão. E a outra que teria uma oração antes de abrir, uma vez por semana, as sessões do Supremo, o que é um verdadeiro absurdo, também porque isso viola a Constituição. Se vai ter uma oração evangélica, por que não uma oração de uma denominação de origem africana, das diversas religiões africanas que nós temos de matriz africana aqui no Brasil? Por que não? E por que não os espíritas? Por que não os católicos, os budistas, e assim sucessivamente? Em suma, é necessário compreender, e essa é uma questão séria, que está ocorrendo um processo de minar as bases do Estado Democrático de Direito. De inúmeras formas o bolsonarismo está fazendo isso. Nós assistimos nos episódios até 7 de setembro, vimos tudo aquilo, aquele processo de desmoralização, que foi uma coisa fantástica, o que foi feito, aquilo foi um crime contra a Constituição, defesa, fechar o Congresso, fechar o Supremo, atacar, ameaçar de morte o ministro do STF, falar em intervenção militar constitucional, que inexiste, o artigo 142 não existe isso. Quem fala por último na Constituição é o guardião da Constituição. Quem é o guardião? É o Supremo Tribunal Federal. Está muito claro na Constituição. Tudo isso, todas essas questões que estão muito explícitas, muito claras no texto legal, foi atacado violentamente. Então, eles foram desmoralizando as instituições, né? E essa ação de designar o André Mendonça e tudo o que ocorreu, e essas ameaças com essa liderança religiosa, e aí não estou me referindo aos fiéis, mas a liderança, é sempre importante ressaltar, dando aquela ideia de que eu falei aqui, eles confirmaram. Olha, se você não votar no que nós queremos, você não vai ser reeleito, ou você não vai ser eleito. Nós vamos no teu estado e o nosso eleitorado, não vai votar em você. Isso nós temos 40% do eleitorado, como disse o Malafaia, de acordo com o que nós lemos aqui na Mônica Bergamo, você não vai ser eleito nada no Amapá. Quer dizer, então o Amapá, 40% é dele, não sei como, do Malafaia, que controle ele tem, porque ele não tem, mas ele diz que tem, sobra 60%, então você já vai entrar na eleição tendo de disputar cerca de um pouco mais da metade do eleitorado, porque o resto já está contra você. Isso é um absurdo, isso é uma ameaça, é uma coação que viola o que determina a igualdade de direitos do cidadão de participar como candidato no processo eleitoral. Não importa quem é Davi Alcolumbre, podia ser qualquer pessoa. E segundo, transforma o eleitor não num cidadão livre. Poxa, mas a Constituição, voltamos a ela, porque ela é o nosso norte, sempre será o nosso norte. A Constituição é muito clara. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha como foi feliz o Constituinte originário, sem distinção de qualquer natureza. Então, isso aqui está muito claro. Está muito claro. Ou seja, não é possível assistir o que nós estamos ocorrendo. E ninguém tem coragem, porque o Lula já falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um vota no que quiser. Eu não vou criar nenhum obstáculo. Ou seja, está sinalizando que, se for candidato, precisamos ver se será mesmo, né? Em 2022, ele quer o apoio dos evangélicos, como ele teve no governo, das lideranças evangélicas, né? Lembra? E ele se aliou a Record News, a inauguração da Record News, vocês lembram? Eles foram tudo lá,
tudo lá. O Templo de Salomão, idem. Inúmeras outras ações, idem, bidem, a mesma coisa. Então, não há uma diferença entre o PT e os outros, todos fazem a mesma coisa, porque eles caem na armadilha, primeiro falsa, de que o pastor é o que determina o voto do seu rebanho. E se ele tem 1 milhão no rebanho, ele vai transferir esse 1 milhão de votos para quem ele quiser. Primeiro, isso é uma mentira. Segundo, é um crime. É um crime, porque ele está impedindo que o cidadão se manifeste livremente, como determina a Constituição. Poxa, isso está aqui, na carta. Não é possível que as autoridades, inclusive, alguém deve provocar. Seria bom, porque o Poder Judiciário é inerte, ele só age provocado, entende-se, né? Alguém deve provocar e falar assim, mas espera um pouco, como é possível nós teremos, então, agora cidadãos de 2 categorias? O evangélico e o não evangélico. O evangélico já tem o voto determinado pelo pastor. Então, se alguém vai perguntar para ele em quem você vai votar, ele diz, eu não sei. Parece aquela piada, quando o voto não era secreto, se dava o voto para o Jeca Tatu votar, vamos falar assim, e aí perguntava para ele, em quem você está votando? Ele diz, o voto secreto. Ele não sabia. O coronel que deu para mim, o voto é secreto, e depois, mas espera um pouco. Né? Onde nós estamos? Nós tivemos uma luta para criar o voto secreto, o voto das mulheres, o voto secreto, a justiça eleitoral. Isso foi que deu em 1932 um Código Eleitoral na criação da justiça eleitoral para a eleição de 1933. Foi uma enorme vitória democrática do Brasil. Nós estamos jogando essa conquista histórica no lixo. Porque o que está acontecendo é, paulatinamente, vai se minando a estrutura de Estado. Quando, a semana passada, um cidadão, no meio de comunicação, que é concessão pública, defendeu o nazismo e defendeu o Holocausto e falou que a solução da crise econômica brasileira era muito fácil de ser feita, matando todos os judeus e saqueando os seus bens, e não aconteceu nada, nenhuma punição, é você solapar a Constituição, né? Ou seja, de um crime inafiançável. Então, numa reação, você vai solapando. Todas as motociatas, tudo que ele fez até 7 de setembro, o Bolsonaro e sua caterva, idem. E agora, esse fenômeno recente que ficou mais claro do que nós já sabíamos, e que eu tinha antecipado aqui para vocês, né? De você vender o voto dos seus e ameaçar, porque o que está aqui são ameaças. Então, quando vem o Malafaia e diz isso de forma muito explícita, ele sem tergiversar, ele deixa muito bem claro que ele está dizendo o seguinte, olha aqui, ó, vocês são perrapados, né? Pastorzinho, chama de pastorzinho o indivíduo tal, e diz o seguinte, que você vai ver na próxima eleição que vai ser de você, porque eu vou avisar para todo mundo aí quem você é. Ou seja, está dizendo o seguinte, que ele controla a China, não controla nada, mas ele diz, é tudo mentira, mas é um ato criminoso, porque ele está interferindo na vontade do cidadão, vontade não se transfere, é dele, não importa se é religioso ou não, é um cidadão ou uma cidadã, isso não pode, mas ninguém levanta a voz contra. Ninguém tem coragem de falar isso que eu estou falando. E eu queria destacar, e sempre faço questão de lembrar vocês, que não há, em hipótese alguma, qualquer tipo de desqualificação dos evangélicos. Estou falando da base, dos fiéis, longe disso, cada um tem a sua. E tem belos exemplos, inclusive, de mudanças de vida de evangélicos. Então, tantos exemplos são verdadeiros, não são aqueles que aparecem, o cara não andava, o pastor faz assim, o cara começa a andar. Não, não. Isso é falso, mas tem exemplos reais, verdadeiros. Então, o que eu estou falando é que você tem uma cúpula que hoje é rica, é milionária e que é multinacional, ela está em vários países, alguns estão em 10, 20, 30, 50, 60, 70 países, que circula dinheiro por aí que ninguém tem controle nenhum. E esses bilionários, que são vendilhões do templo, se apropriam do direito do indivíduo, do cidadão, de escolher livremente. Isso é importante, eu digo isso porque o ano que vem vamos ter uma eleição chave, importantíssima, que vai decidir o nosso destino. Vai decidir o nosso destino para onde nós vamos. Se nós fizermos uma escolha errada, especialmente para o presidente da República e para o Congresso Nacional, 1/3 do Senado e toda a Câmara, mas especialmente o presidente da República, nós vamos perder mais uma década, a terceira do século XX. Ou seja, tudo que nós crescemos uma época da nossa história no século XX vai por água abaixo. Então, a escolha ela é muito importante e ela tem de ser
uma escolha através do campo das ideias, da escolha livre do cidadão, que não deve ter nenhum tutor, nem alguém que indique em quem ele vai votar. Isso não pode, isso é absurdo. Ele tem de escolher livremente, lendo, ouvindo, assistindo, segundo suas convicções, de todas as ordens, convicções políticas, religiosas, não importa. Agora, isso não pode ocorrer. E o que nós pegamos todo o noticiário aqui, em espaço público, todos lá rezando de joelhos, depois todos de pé, cantando, fazendo aquilo, usando um jantar, um espaço público para fazer propaganda religiosa dentro do Palácio da Alvorada, residência do presidente da República. Isso não pode, ele podia fazer tudo aquilo em outro local, mas não no prédio público. Sabe, são questões básicas que estão na Constituição. Então, isso não pode ocorrer. Então, o CCJ aprovou, por uma margem bastante considerável até, né? Apesar de toda a pressão, foi 18-9, não foi uma goleada, mas foi uma vitória relativamente tranquila. Indica-se que até o momento, no plenário, esse nome deve ser aprovado, não por 50 e tantos, 60 e tantos, se tiver todos os votos, seria 81, né? Algo que raramente ocorre. Mas deve atingir os 41, é provável que isso ocorra. Agora, sob essas ameaças. E aí a posse vai ser a posse do André Mendonça, que deve ocorrer em dezembro, estima-se, porque tem 10 ministros, precisa ter 11 até para desempatar votações, etc. Aí vai ser uma grande comemoração religiosa, não tem nada a ver, ele vai ser um ministro. Vai ter qualidades? Bem, o Toffoli tem qualidade? Dias Toffoli? Dias Toffoli era um juiz reprovado nos anos 90, 2 vezes para concurso de juiz aqui no estado de São Paulo. Aí virou advogado da CUT, advogado do PT, subordinado do José Dirceu na Casa Civil, quando José Dirceu foi ministro, e não teve algo que é absurdo, a ética, no momento do julgamento da ação penal 470, do processo no mensalão, de falar, eu estou impedido de julgar meu ex-chefe, que era o José Dirceu. Ele não se sentiu impedido. E pior, Roberto Gurgel, procurador-geral da República, não pediu o seu impedimento. Foi um erro. E eu digo isso no meu livro sobre o mensalão, e disse isso na época também. Agora, o Dias Toffoli tinha um notável saber jurídico? Também não tinha. Agora, por que não tinha, você vai agora nomear qualquer um? Também não. Agora, o que vai acontecer é que eles vão exigir uma espécie de pedágio, quer dizer, nos primeiros anos, né, especialmente quando está no exercício da presidência, aquele nomeado pelo presidente vai ter de votar segundo o que determina o Palácio do Planalto, que eu acho que será difícil também, porque eu vou dizer o seguinte para vocês, a partir de 2023, caso ele seja aprovado, o André Mendonça, pelo plenário, que a tendência é o UGS, do plenário, estou falando do Senado Federal, ele vai buscar uma distância, que o Bolsonaro não será reeleito, das teses bolsonaristas, tal. Ele vai buscar uma distância. Agora, ele vai revelar a sua pobreza de conhecimento jurídico, ele tem uma formação muito ruim, nunca se destacou pela qualidade, pelos textos, pelos ensaios. Por exemplo, um grande jurista tem a sua tese de doutorado, que é o grande momento da sua pesquisa, quando você vai fazer o doutorado, é a sua tese. Qual é a tese de doutorado do André Mendonça? Que importância ela teve no conhecimento jurídico brasileiro? Nenhum. E todo mundo sabe, nenhum. Então, tudo isso mostra que é necessário aquilo que eu sempre falo, a República foi anunciada, não foi proclamada, como dizia desde o final do século XIX, os desiludidos da República, que aparece aqui no meu livro, né? Um país chamado Brasil. E pegando esse gancho, o lançamento, segunda-feira, dia 13 de dezembro, a partir das 5 da tarde, das 17 horas, no Shopping Higienópolis, na Livraria da Vila, fácil acesso, tem o metrô Praça Marechal Deodoro, a Avenida Angélica, tem ônibus que sobe e desce de monte, está a 80 metros do shopping aproximadamente, quem for de carro é fácil estacionar também. Eu lá estarei, né, para autografar os livros e encontrá-los, o que para mim sempre é uma ocasião muito boa, muito agradável, né, de conversar com vocês, encontrar, trocar algumas ideias muito rápidas, porque, na verdade, nós sempre temos, graças a Deus, muita gente, e isso mostra a importância, né, como esse trabalho é recebido por vocês, algo que me deixa muito, mas muito, muito satisfeito. Falando nisso, eu sempre destaco, e hoje falamos dessa questão, e só nós estamos falando isso, hein? Pegue todo o noticiário, ninguém, nesse período, nesses dias, apontou para esses pontos da República Laica,
né, do decreto do governo provisório de 1890, separando igreja e Estado, da Constituição de 1891, que consagra a separação igreja e Estado constitucionalmente, até chegarmos à Constituição de 1988. Portanto, nós estamos defendendo algo que está na Constituição. Não é uma interpretação, é uma leitura quase que literal. Está aqui na Constituição. Não pode alguém ser excluído por algo que a Constituição não determina que seja. O nosso respeito ao texto legal é fundamental. E esse espaço do canal é assim, é defesa intransigente do ordenamento legal e da Constituição de 88. É isso. Se você gostou dessa nossa conversa, está entre os inscritos, indique a um amigo, uma amiga. É muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos ontem a entrevista do delegado federal, hoje, delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, uma entrevista muito legal, muito bacana, e estamos postando amanhã, logo cedo, com o Bernardo Api, um economista muito conhecido, um grande especialista na questão tributária, e ele explica questões para você ver como isso é importante no seu dia a dia da questão tributária, como isso na nossa vida, né? Não é uma questão complexa, impossível de entender, não. Ele explica de forma muito simples e é muito importante vocês assistirem. E temos uma série de outras entrevistas marcadas até pouco antes do Natal, quando aí o Brasil dá uma desacelerada e nós também, vocês e a torcida do Flamengo e do Palmeiras, todo mundo vai desacelerar um pouco. Lembro também que nós temos o clube. O clube são aqueles que participam de duas formas. Cliquem lá que vocês têm as duas formas. É um material exclusivo que a gente vai postar durante o mês. E é também um apoio de vocês ao jornalismo independente, jornalismo de qualidade, que tem essa reflexão sempre histórica, analítica, e tenta ver o que os outros não veem, e mantendo sempre de forma intransigente a independência. Isso é fundamental, a independência analítica e a troca sempre saudável de ideias com vocês que nos acompanham, né? Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br, ela tem todas as informações dos 3 cursos que oferecemos. História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Lembrando, né, que eu já falei do lançamento do livro, e nos encontramos, portanto, amanhã. Até!